Então, a maneira como você coloca isso no LinkedIn, ou mesmo se a gente pensa em empreendedores e empreendedoras, fazer o curso do funil é menos relevante que você ter o funil e o dinheiro entrar na conta. Então, o curso ele é um caminho para você aplicar. A diferente de educação e aprendizagem é que a aprendizagem é um conhecimento aplicado. Uhum. E essa aplicação, né, eu tenho uma filho de filósofo, né, ficar esperto aqui, Imagina. eu tenho uma preocupação muito grande. Casa de ferreiro, espeto de É, pau. eu vi o vídeo das conversas de vocês, maravilhoso. Eu fico pensando, todo mundo deve falar isso, né? Uhum. Se ele pede o pão da mesma maneira que ele dá palestra. O pão, por favor, É, verdade. a manteiga. A manteiga. Eu amo É um ele. pouco sim, É um sim. pouco assim. Não, porque é tão natural, né? Você vê que não é tem muita gente que imposta, ele é aqui. Não, na verdade, de uns anos pra cá, as pessoas começaram a imitar tanto ele que ele perdeu um pouco do sotaque do jeito que ele Do fala, jeito que assim, ele fala. Mas em relação ao olhar filosófico, qual que é uma coisa? A minha definição de aprendizagem é aprender a explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada. Aprender a colocar o conhecimento para fora fazendo algo melhor para você. E eu acrescentei uma frase: aprender a explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada ou por meio de uma mudança de visão do mundo ou de si mesmo. Uhum. Então essa mudança não pode ser uma coisa tão... Mas mesmo falando de empreendedora, minha esposa, ela empreende. Quando ela se percebe como uma empreendedora diferente e quer ser uma mudança, esse é um aprendizado que vai gerar resultado. Então, assim, tem uma coisa do resultado de business mesmo, ele vai se dar por meio da prática, por meio da presença, por meio da experimentação e do erro. Tudo isso é life-wide. E como que a gente faz as pessoas não quererem fórmulas prontas, templates? Porque o que todo mundo espera é que você chegue numa empresa, imagino, e dê, olha só, para você conseguir identificar dentro dos seus funcionários as pessoas que têm ali uma habilidade maior, você tem que observar essas caixinhas aqui e ticar como se esse tipo de aprendizado fosse algo que dá para você encaixar como uma peça de Lego em qualquer... E é possível isso? Na verdade, assim, eu tô vendo, eu tô aí nos teus livros o tempo todo ali. Tem um monte de livro ali. Tô só olhando aí, eu fico, né? No fundo, o conhecimento em template é o livro, né? Uhum. O livro tá aqui, eu tenho. Então, assim, eu acho que ajuda muito. Eu sou consultor, fui consultor minha vida toda. Uhum. Fui facilitador, sou facilitador e sou consultor. E palestrante. Palestra é um bom exemplo. Tem muita gente que critica. Pra que palestra? Que mudança que faz de verdade? Eu acho que palestra tem um aspecto de entretenimento que eu acho importante. Tipo assim, nossa, que bom tá aqui e eu tô pensando. Eu não sei se tem uma sensação, quando eu chutaria que sim. Às vezes a gente tá assistindo uma palestra, o insight que vem não tem nada a ver com a palestra. Sim. Porque uma boa palestra, ela confronta o conhecimento externo com o conhecimento interno. A crítica que tem a consultoria, e eu adoro os memes de consultoria, é que você vai lá, fica 6 meses, cobra uma grana, normalmente uma grana boa, e deixa um PDF lá. Isso. A diferença é se você tem um projeto de consultoria e faz esse PDF, agora vamos botar ele em ação? Eu vou dar um exemplo. A gente, no ano passado, desenhou o ecossistema de aprendizagem da Natura. Um bicho louco, super complexo, com pessoas loucas tocando isso. É um time muito bom, Isa, Paula, Benevides, que é a primeira pessoa de RH lá e que ela fala, não, precisa fazer diferente. E a gente terminou o processo e agora a gente está colocando em operação. Do desenho para a operação, o aprendizado começa aqui. E a gente continua falando e eu falo assim, eu não vou te cobrar, eu quero que você me conte como é que esse PDFão que a gente fez junto traz para a realidade. Então, assim, mesmo a pessoa que vai lá e faz, gente, funil, tá aqui. Tipo, 40 minutos de qualquer vídeo te resolve o que é funil. A dificuldade é a gente... Bom, como é que eu faço agora? Então, peraí, eu preciso... Detalhe, eu preciso ter uma lista de pessoas. Putz, tá, onde é que eu vou ter essa lista? Que informação que eu pego? Como é que eu pego essa informação? Onde é que eu coloco? Eu boto no Excel, boto num aplicativo qualquer. E esse aplicativo tá aqui. E como é que meus pontos de contato eu coloco aqui? E o que eu coloco para cálculo do custo de aquisição? Peraí, é só a mídia? Mas, putz, se o tempo... Essa informação toda, enquanto ela não é processada e vivida, ela não gera grana. Uhum.
Então as pessoas querem 10 passos para, Isso. mas é uma sensação de um conforto cognitivo que eu acho que poucas pessoas têm a condição de transformar esse framework superestruturado em vida real. E muitas vezes quando as empresas contratam uma consultoria, o que elas querem é justamente isso. Na verdade, eu trabalho muito com grandes empresas, né? Assim, o meu foco de carreira foi esse. E eu vou dar um exemplo agora. A gente está junto com a ABI, né, que é a Ambev Internacional. Uhum. A gente está fazendo um planejamento de 3 anos da área de aprendizagem deles. As pessoas sabem que vai ter mudança e que vai ter dificuldade no caminho. Então, assim, a gente já faz um planejamento. Eu estou usando o backcasting lá do Instituto for the Future. Gente, backcasting tem o forecast em inglês na palavra de previsão. O backcasting, assim, onde é que a gente quer chegar? Vamos voltar agora? 28 é assim? Como é que vai ser 27? Retroativamente. Retroativamente, perfeito. Então, eu acho que as grandes empresas, as pessoas das grandes empresas, né, elas estão meio descoladas em relação ao que funciona e o que não funciona. O que eu acho, gente, para quem pega aprendizado com esse objetivo, que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer... se preocupa com a aplicação. A compreensão do frame e o exemplo da outra pessoa, você tem que trazer para a sua realidade absoluta, assim, até para a tua capacidade, né? Gente, eu vejo uma dificuldade que a gente tem até hoje, você deve ter também, e que muda a cada bimestre, de fazer mídia em internet. Isso É muda uma o tempo todo. loucura, é uma loucura. Isso atropelou toda a indústria nos últimos 10 anos e a cada vez mais. Agora, na virada do ano, mais ainda. Teve mudança de não só tributária, mas de postura e das formas de trabalhar. Enlouqueceu todo mundo que trabalha com marketing. Mas, uma das questões que, quando você olha para 3 anos nessas grandes empresas, e aí eu quero um exercício um pouco de futurismo, sim. Como está a previsão da entrada de inteligência artificial, da substituição das pessoas? Você citou a Ambev aí, por exemplo. Uma outra mudança daquelas ondas de transformação, né? Que a gente estuda lá em futurismo. As pessoas estão bebendo menos álcool, né? As gerações mais novas bebem menos. A empresa que olha assim no médio e longo prazo, não sei se você pode abrir esses dados, mas... Quando você olha nas grandes empresas, você já está vendo o impacto da substituição, está vendo o impacto da programação para um layoff amigável, aquelas coisas que as empresas fazem, essas grandes principalmente. Acho que são 2 coisas, são 2 aspectos. Um aspecto em relação ao negócio da Ambev mesmo. Honestamente, meu foco está dentro, eles têm os objetivos estratégicos. O que eu tenho conhecendo a empresa é uma confiança estúpida, é um grupo de pessoas acho que muito do bem e muito conectadas e atentas aos grandes movimentos globais, de maneira que eles vão se ajustar aos novos comportamentos do consumidor. O tamanho deles já não permite um erro também, né? E eu acho que eles aprendem muito, mas por outro lado da discussão, e é uma discussão de longo prazo. A discussão é como é que a gente traz, eu vou trabalhar de qualquer empresa, como é que eu trago o conhecimento e o aprendizado, tem um termo em inglês para isso, as capabilities, né? Que não tem as capacidades numa tradução meio, as competências, para dentro da empresa que eu vou precisar, dado que esse mundo de mudança. Então, uma coisa é você virar e falar assim, seu Zé, vamos comprar, pode ser cerveja, farinha. Qualquer empresa hoje das grandes vai falar assim, seu Zé, é o seguinte, o algoritmo fala que esse é o melhor mix de produto para você. Como é que você explica isso para o seu Zé? E aí a mudança da competência do vendedor, porque ele precisa entender como é que é o algoritmo. Precisa ter então, assim, humano in the loop. Humano no circuito, né? Então, assim, a questão... Então, uma coisa são as mudanças globais e os ajustes de negócio. das empresas. E eu acho que as empresas, elas de novo, eu tenho cliente desde essas que eu falei, a Vale, por exemplo, Ativos, uma empresa do setor, Sucrocoleiro, então, assim, as empresas se adaptam, assim. Meu olhar é muito focado em aprendizagem, né? E como é que o IA... Eu tenho essa visão, não sei se é a visão... Eu sou mais otimista, né? Eu tenho a visão, não sei se é a visão que você tem, de que, como toda mudança de tecnologia,
vai trazer mais oportunidade do que vai ter mudança de posição, mas vai ter mais oportunidade de emprego do que falta.